Olá, boa tarde. Eu estou aqui em Portela, no interior do Rio de Janeiro, com o Henrique Rezende, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a arte dele, né? Henrique, muito prazer, porque eu já te conhecia por outras pessoas, pelo meu cunhado, pelo primo do meu cunhado que te apresentou, que você tem uma pegada mais relacionada à arte sacra. Exato. Aí eu queria saber um pouquinho com você, quando é que começou a sua história com a arte? Pois é um prazer. O prazer todo Ah, meu. Enfim, a minha formação é em escola de arte contemporânea, né? Mas assim, o meu amor pela arte nasceu lá atrás mesmo, na infância, quando eu nem escrevia ainda, eu comecei a criar histórias em quadrinhos Olha, e eu ia desenhando e editando no balãozinho para minha mãe escrever. Então tem essas uhum. histórias de criancinha mesmo, algumas guardadas até hoje. Então você fazia o Exato, criava desenho, todo o roteiro, a aham. história, todo desenhava e ditava para minha mãe escrever porque eu não sabia escrever, né? Caramba, isso com E quantos anos, Henrique? Você eu lembra? comecei com 5, 6 anos. Então tem historinhas guardadas de 6 anos de idade, né? Caramba, que coisa 5, 6 anos. linda. E aí eu lembro que por volta dos, enfim, acho que 10, 11 anos, começou a sair a gente comprava na banca de jornal, né, Itaocara, chegava semanalmente um fascículo de Gênios da Pintura, Olha, né? E eu sempre muito interessado em arte e tal, meu pai comprava aquele fascículo, eu ficava louco, devorava aquilo, os gênios da pintura. E eu lembro que os que mais me tocavam aham. eram os artistas ligados à arte sacra, né? Michelangelo, Leonardo da Vinci, Ai, Piero que della coisa. Francesca, aí veio Aham. Fra Angelico, enfim, aquilo realmente mexia muito comigo. Aí eu Tocava comecei, você, né? exatamente, Aham. aquilo me tocava muito e eu lembro que nessa época eu ia às missas, né, dominicais e tal, e a gente sentava lá, eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos e tal, eu olhava para aquele teto da igreja matriz de Talcara, né, igreja São José Leonissa, e de alguma forma eu sabia que um dia eu ia pintar aquele teto nunca tinha sido pintado, Você né? já tinha essa Eu olhava a intuição. nave central, olhava Ah, aquilo, ficava imaginando ah. anjo, alguma coisa, e Aquilo senti um te, desejo muito forte de aham. pintar aquele Aquilo teto. te encantava, te fazia acreditar que você, a partir daquilo, poderia ser um pintor. Exatamente. Aí eu Ah, projetava toda a história, que eu devorava mesmo, eu sabia muito da história desses grandes pintores, aquilo mexia aham. muito comigo. E de alguma forma eu me projetava ali, eu sabia que um dia aquele teto seria meu. Sim. Aquele teto seria o alcance, né, do que você Exato. poderia desejar. Exato, Hum, quer dizer, essa mistura de arte e religião, eu acho que tem uma coisa muito tem uma natureza próxima, né? Arte, uhum, religião, filosofia, enfim, eu acredito, e ciência, cada sim. um com a sua forma de dar sentido ao mundo, né? A arte é Uhum, uma forma de dar sentido ao mundo, com como a certeza. ciência a Aham. filosofia, religião, e Uhum. você colocar a arte a serviço da religião é uma coisa, eu acho que é a mais potente das artes, eu acho que a arte sacra é a mais potente das artes. Porque tem um desdobramento da religião ali, né? Você pode Exatamente. não só ver aquilo que foi de uma história, né? É Exato, poder criar a história a partir daquilo ali, né? exatamente, a partir daquilo ali. Que lindo. É, quer dizer, a fé, é, Uhum. é, você tocar as pessoas, elas têm acreditam em algo e você materializar visualmente aquele tipo de coisa, né? Como se você pudesse dar realmente corpo àquilo que as pessoas acreditam, né? Na Exatamente, fé daquelas pessoas. exatamente. A materialização, eu acho que a arte, de alguma forma, é a materialização do espírito, Uhum, né? uhum, É, porque a religião, eu acho que seria a explicação do espírito, uhum. né? Diferente, E a, religião, essa diferença da religião e da espiritualidade, né? exatamente, Uhum, exatamente. Eu acho que uhum, uma explica, a outra materializa, uhum. né? Então, eu acho que tem um pouco isso. O- Então, você acha o que que materializa? A A arte arte materializa materializa a... toda aquela explicação, toda aquela fé, toda aquela história. A arte é uma forma Uhum. de materializar aquilo ali concretamente, né? Sim, através das cores, Exato. das formas, né? É, materializa objetivamente, mas aí ela já escapa
e vai para o transcendente, né? Porque por mais que você explique, se você não olhar um trabalho, Mas olha que bacana, né, Henrique? Vai além da palavra, né? exatamente. Por isso que ela tem que ser pintada, ou tem que ser esculpida, ou tem que ser... porque uma coisa é literatura, outra coisa é arte visual. As artes visuais existem porque não dá para dizer de outra forma. Ela tem que ser dita visualmente. Porque nem tudo é possível ser dito com Nem a tudo é palavra. possível, exato. Muito lindo isso, Henrique. E em que momento a arte assim passou a ser arte sacra? Você já falou um pouquinho, né? Que você sempre se encantou com isso. Sim. Então você nunca pintou outra coisa? Não, já. Aí é que tá. A partir disso, né? Então aquilo me tocava muito, mas eu comecei a conhecer outros artistas, arte moderna, arte contemporânea. Estudei no Rio, fui estudar artes visuais. Você estudou Concomitantemente na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Ai, que legal. Depois, aí fiz outros cursos, Museu da República, Museu da República, MAN e tal. Depois eu fui, eu junto com isso, concomitantemente ao estudo, eu trabalhava numa agência de publicidade, Zapt Propaganda, enfim, como ilustrador. Eu comecei como arte finalista, na época não tinha computador, a gente montando aquelas letrinhas manualmente. Um quebra-cabeça. Exato, fazer o layout de uma ideia do diretor de arte, você tinha que traduzir aquilo visualmente e tal, fazer o layout, mas o ilustrador oficial era pago por fora, quer dizer, eu trabalhava ali, tinha o meu salário, me bancava lá no Rio, mas enfim, eu não era o ilustrador oficial, aí pagavam, na hora que, para finalizar aquele layout, aí entrava Milton Ramalho, Benício, que eram grandes ilustradores na época, os caras, né, os papas assim, da arte, e aí eu fui vendo como é que eles trabalhavam, e comprei aerógrafos de forma autodidata ali, mexendo com esse material, e estudando nas artes. Você foi aprimorando. Exatamente, aí fui trabalhando e fui mostrando um trabalho na agência, daqui a pouco eu virei o oficial. Aí eles pararam de chamar esses caras e aí eu virei o ilustrador e comecei a prestar serviço para outras agências também. Isso me deu uma condição assim muito bacana porque eu vi os estudantes que estudavam comigo de arte, tudo muito tranquilo, assim, muito pouca técnica, só viagem, né? Assim, muita... fica no campo da ideia, mas na hora de materializar não tem uma técnica, não tem uma objetividade naquilo que pode aí acaba perceber. Se perdendo na coisa. E a agência de publicidade me deu essa coisa de não ficar esperando cair do céu uma inspiração. A inspiração ela vem a partir do momento que você começa a trabalhar. Você não tem uma ideia e vai ilustrar a ideia. A ideia surge durante o trabalho. Pega a tinta, pega o material, tem que pintar alguma coisa, começa. E ali a ideia vem. A coisa surge. É um processo, Trabalha uma camada, vem outra, e você muda e ajusta e se transforma, conversa com um, pega e vai, a coisa vai surgindo. Eu acho que é isso que é o bacana na arte, é um processo. Sim. Né? Não é uma ilustração de uma ideia pronta. Não. Ela acontece enquanto está sendo feita. Então, e a agência de publicidade me deu essa coisa mais objetiva. O artista fica muito no subjetivo, às vezes, e a agência me deu essa condição de procurar técnica, né? Estudar e se aprimorar nisso, Exato. Né? Que é maior do que... Né? Nessa história, ela entra enfatizada nisso, né? Ela tem uma evidência nisso, né? E aí acaba que me sobrou mais tempo, porque aí eu pedi demissão da agência, porque aí eu já podia cobrar pela ilustração. E às vezes uma ilustração, eu ganhava mais com uma ilustração do que ficar o mês inteiro fazendo ali aquele trabalho de estúdio na agência de publicidade. E eu comecei a prestar serviço. Isso me deu muito mais tempo para realmente mergulhar, né? Exatamente, pra mergulhar criação. E criar. E aí eu entrei na coisa de cabeça mesmo, na criação, na arte contemporânea, né? Comecei a fazer exposições e coletivas, enfim, salões de arte. Porque você começou a trabalhar na arte contemporânea, mas relacionada sempre à arte Não, sacra. A arte sacra ficou adormecida. Ficou adormecida. E você pegou esse gancho, olha. E aí aconteceram algumas coisas, quer dizer,
Eu digo que a minha primeira conversão, vamos dizer, porque a arte sacra que eu faço é uma coisa de verdade, eu não estou ilustrando apenas a fé das pessoas lá. Não, sou eu. A sua Exatamente, verdade a aí, minha né? verdade. Em construção, né? A sua Exatamente. verdade em construção. Então a minha primeira conversão de verdade é quando eu pintei o teto lá da igreja matriz, aquele teto que eu imaginava lá na infância, né? Que eu olhava. Que você ficava ali. E aí o Monsenhor na época, o Monsenhor Saraiva, já falecido, ele me convidou para criar em cima. Eu criei o desenho, mostrei para ele, ele sabia tudo do São José. Ele ia dizendo, não precisa explicar nada. Ele falou, caramba, isso. Ele ia te falando, relatando e você ia pintando. Não. Eu fiz o desenho, estudei a vida do São José Leonissa. Entendi. Fiz um desenho, né? Que é a chamada Pena do Gancho, que tá lá, aquela cena. Eu quero ir lá dali, ver. Vamos ter que fazer eu botei episódio 2. Eu botei no papel. Quando eu apresentei para ele, eu não precisei explicar nada. Ele ia falando os detalhes, sabia tudo da vida do santo, entendeu tudo. E falou, vamos fazer e tal. E aí já marcamos, se entrega para isso. E estar deitado fazendo isso tem uma coisa de um sonho ali, exatamente, né? Do contemplativo, né? Isso. Aí você vira as costas lá para baixo e você fica... É só você e o céu ali, né? O teto. E é o que eu, conversando com o Padre Diego aqui na Santa Beatriz, eu falando que o teto é o grande momento. Porque você tem ali o presbitério pintado aqui, as cenas e tal, Capela do Santíssimo. É a hora que você, aquilo te toca, te prende, você vai nos detalhes e tal. Mas aí você olha para cima e aí se abre algo diferente. É o grande momento para contemplação realmente, para você, porque você dá as costas para tudo aqui. Tudo, você está vivendo ali aquele sonho. É outra relação. Aquela abertura das possibilidades. Estou olhando esse céu, estou me achando já pintando aqui alguma coisa, estou adorando. Então ali aconteceu a minha primeira conversão de verdade. Aquilo me tocou muito enquanto eu estudava a vida dele, eu me aprofundava. O São José de alguma forma foi me transformando ali. E o São José, qual é a história do São José? São José Leonissa é um capuchinho, um santo italiano, região do Lácio, na Itália. Ele, enfim, um santo lá, ali ele é conhecido como santo dos pobres, né? Em algum momento da vida ele precisou escolher entre contemplação, porque esse grupo, ou ele vai para o lado contemplativo, que é de oração, ficar enclausurado, ou realmente ir para executar, ir para serviço das pessoas, ajudar. E ele escolheu isso, e ele, enfim, viajou aquela região toda, inclusive foi para a Turquia pregar o cristianismo. Então não bastou aquela localização para ele? Inclusive aquela cena retratada ali, o anjo segurando, resgatando um fogo embaixo, né? E ele sendo liberto ali, tem gente que está achando que ele morreu ali, não é a morte, ele seria morto, era o suplício, a pena do gancho, que consistia assim, o sultão, na época, condenou ele à morte por pregar o cristianismo, era proibido, e ele continuou pregando, ele recebeu mandaram ele sair do lugar, ele não saiu, continuou pregando, e aí prenderam ele, que era colocar num patíbulo, a céu aberto e tal, prender ele lá em cima com um gancho numa mão e um gancho no pé. Enfiaram o gancho e deixaram ele pendurado embaixo, acenderam uma fogueira com palha umedecida, muita fumaça. Aí dizem que ele teve muitas convulsões e tal. Sim, mas ele ali não morreu. Quer dizer, ele ficou 3 dias. 3 dias? 3 dias ele padecendo. No 3º dia, não tinha como ele ser liberto. Então, seria um anjo. Né? Um anjo teria salvo da morte. E aí ele consegue sair. E aí ele volta para a Itália. E ali continua pregando. Exato. Na Itália, né? Na Itália. Então, essa é a cena. Quando eu li a história dele... Essa é a cena que você... Quando eu li, aquela cena me tocou muito. Ele falou, cara, um impacto visual, né? Eu acho que o que eu poderia trabalhar de maior impacto visual seria isso. Sim. Pô, você imagina um fogo, um anjo enorme salvando ele, tinha que ser forte, o anjo salvando ele. Não, ele é dependurado, né? Exato. Nossa. E eu fiz ele... Mas tem uma coisa de liberdade ali também, né? Por isso, aí eu arranquei a roupa dele, eu só deixei ele, né, um pano e tal, ele nu ali, mostra toda a musculatura dele lá pendurado. Aquela força do corpo, da resistência exato, dele, da resistência, né? Exato. E aí eu tive a oportunidade depois de ir à Itália, né? Eu fiz um curso depois de ter, na época que eu estava, não, aí
Foi na época que eu pintei o presbitério. Eu estava fazendo a escultura da Dercy Gonçalves, lá para Madalena, que é uma escultura de 4 metros. Quando eu terminei, fica na praça, não? Fica na praça Fica central na praça, lá. Tem a praça da igreja e a outra praça mais enorme. Enfim, eu nessa época, depois que eu terminei os dois, eu fui para a Itália fazer um curso de escultura. Aí eu fui para Carrara e depois eu passei em Leonardo. Eu falei, agora eu vou descobrir tal cara aqui, quer dizer, o São José Leonense, vou me aprofundar mais. E lá, assim, na época não tinha internet, 2004, se eu não me engano, a internet estava nascendo. Estava começando ainda, Enfim. Aí lá eu descobri que a cena mais retratada realmente dele é essa pena do gancho. É a cena, mas nunca ele pelado, nunca, sempre ele de roupa de capuchinho. E aí eu conversando lá com o D'Agostino, o Orante, o padre lá, que hoje ele é doutor, ele dá aula na Universidade de Roma, e é a maior sumidade, assim, o maior conhecedor da vida do São José Leonissa. Inclusive os manuscritos que o São José fazia, que eram pequenos caderninhos, papel, uma coisa muito... Ele escrevia, com pena ali e guardava. Esses manuscritos estão com ele me mostrou botando na minha mão, assim. Ele traduz praticamente um livro por ano do latim, no São José ele escrevia em latim. Não, até hoje? Exato. Ele está traduzindo ainda. Que bacana. Eu tenho vários livros, ele me manda... As traduções já. Pro italiano. Exato. Então, aí ele me falou que ele ficou encantado com a pintura. Primeiro que é a maior pintura que retrata São José Leonissa no mundo, assim, que eles têm notícia. Lá tem pintura, mas não é daquele tamanho. 12 metros por 7. Essa coisa dele estar despido é único. O que é isso? Mas ele falou, mas é assim que ele estava. Só que ele sempre foi retratado na Itália com roupa de capuchinho. Mas era assim a questão do estava. Pudor, né? Exato. Para a coisa não ficar muito... E era para realmente... humilhá-lo, né? Então arranca a roupa, era assim que era feito. Mas eu acho que tem essa coisa do arranca-roupa e quando as pessoas botam a roupa nele, Exato, mas quando você tira a roupa, tem essa coisa do se despir, né? Se despir daquela coisa do corpo, né? Ele está ali muito mais relacionado àquilo que ele pode, de uma entrega, né? Exatamente. Isso é muito lindo. Exatamente. Muito lindo. Verdade. Apesar de ser um momento onde ele sofre uma punição, mas o que essa punição retrata para ele, né? Como desbravador daquilo que ele mais queria, né? Do desejo dele. Feliz da vida, morrendo ali, feliz da vida. Tanto é que não morreu, né? Tanto é que não morreu. Aquilo não mata ele. Exatamente. Muito bacana. Mas essa foi a primeira conversão. Depois, aí aquilo foi esfriando. Eu muito envolvido com arte contemporânea, né? Meus amigos e tal, pessoas que estudaram comigo. Enfim, foi sendo deixado de lado, aquilo foi esfriando em mim, essa fé, essa coisa toda. Depois me veio alguma coisa, me tocou para que eu fizesse um santo por dia. Então eu até mando para o Alexandre, a gente conversando sobre Alexandre Cisini. Eu mando esse santo, eu passei um ano da minha vida desenhando todos os dias, pesquisando sobre um santo, o santo do dia. Então eu desenho, o santo do dia. O santo do dia. Eu fiz desenhos pequenininhos. Todo dia tem santo, né? Tem dia que tem 6, 5, 3, 8. Aí eu selecionava um, falei, esse aqui, essa história aqui é interessante. Aí eu me aprofundava um pouquinho, li. Então às vezes eu viajava, eu não estava na minha cidade, no meu ateliê, mas eu levava o material, lá eu pesquisava e fazia o desenho. Então eu não falhei um dia. 365 dias fazendo. Você tem 365 dias de santo. Exatamente. E aquilo aí houve uma segunda conversão. Acho que a terceira. A primeira é quando você é batizado, não é isso? Essa foi a minha terceira conversão. E aí aquilo me tocou muito. Biografia converte. Né? É verdade. Biografia, você vê a história das pessoas. Aquilo transforma mesmo. Transforma. Né? Então ali aconteceu uma coisa muito bacana. Novamente a coisa meio que esfriou, porque eu muito envolvido com arte contemporânea. E o que você fez de arte contemporânea, assim? Eu tenho muita coisa, assim, muita coisa. Muita pintura, principalmente, né? Óleo sobre tela, técnica mista, enfim. Entrei em muitos salões com esculturas, performance. Quero ver, eu não conheço, assim, essa sua parte eu não conheço. E agora eu vou trabalhar arte contemporânea na questão
do mundo contemporâneo. Então a Uhum. gente vai fazer uma ciranda de psicanálise e arte Olha só. que trata do mundo contemporâneo. Então a arte contemporânea interessa bastante, né? Porque Bacana. ela reflete muito o momento que a gente está vivendo, né? Como Então, uma consequência disso, né? Eu tenho um trabalho contemporâneo, até nesse Esse contexto aí, eu chamo de O Alienado, que eu fiz um Olha. homem em papel, você olha assim, bem realista e tal, mas ele está fora do tempo. Primeiro que ele está sentado, né, Ele tá assim, fora do tempo. aí ele está com a mão assim, a outra aqui, um olhar super vago, olhando assim para frente, super vago. A roupa dele é bem século XIX, o desenho, né, o corte, bem século XIX, mas as cores muito modernas demais. Cores super vivas, uma mistura, um azul, blá, blá. Então a coisa não está no passado, não está no presente e tal. E ele tem, duas anteninhas. Olha isso. Duas anteninhas e ele tem uma borboleta posada no dedo. Olha. E ele fica dentro de uma grade. Eu construí uma grade, e ele está dentro dessa grade, sentado. A borboleta passa pela grade. Olha. Ele conhece o mundo através dela. Então Entendi. ela tem anteninha também e ele se comunica. Ele está alienado. Né? De todo... Aí o que acontece? Eu fiz uma exposição no Rio, entraram em contato lá pessoas ligadas ao Instituto Nis da Silveira. Sim, sim. E aí o trabalho tá lá, ele nunca mais voltou, ele tá fora da grade, ele fica saindo. Ele já participou de balé, mas ele tá lá no momento, lá na galeria. Mas é uma escultura. Uma escultura. Olha, tá lá na Nis da Silveira. Então, é a escultura dele, é a grade, tem a borboleta. Só que a grade agora eu já tirei da escultura, já não faz parte, porque a borboleta já incorporou. Exato. Então ele já botou pra voar, ele né? Tá solto. A grade tá lá em casa, a grade tá vazia. E ele tá no Rio. A grade já foi. Joga ele fora já essa tá grade. lá no Rio há uns 4 anos. Eu preciso trazer legal. uns Tá 3 na anos. Nice? Tá lá. Ah, tá que lá. legal. Muito Tá bom. lá. Mas enfim, a coisa foi esfriando novamente. Aí veio uma outra conversão e de forma muito mais intensa e agora não tem retorno. Qual que é? Que durante a Conta pra pandemia, gente. eu levei meus pais lá para casa e tal, a gente, né, no início muito medo, meu pai, né, idoso e tal, cadeira de roda, enfim, a gente se isolou lá no ateliê, lá na chácara e aí todos os meus trabalhos pararam, né? Eu tinha busto em bronze para entregar 2, tinha restauração de imagem, Não podia fazer pintura, nada, né? Nada, parou tudo, minhas aulas, parei. Falei, meu Deus, eu tenho uma reserva, mas essa reserva não vai durar muito. Eu já comecei a ficar preocupado, eu vivo de arte, né? E eu já tinha comprado Você bronze. vive de arte, eu já tinha, né? exatamente, 100%. Uhum. E aí eu comecei a ficar preocupado, já tinha investido em bronze, paguei, né, antecipadamente fundição, que é uma fundição artística, é cera perdida, no processo de cera perdida, que vem lá desde o Egito, é a mesma técnica. É um trabalho caro, enfim, para tudo. Aí eu só vejo e-mail chegando, é o WhatsApp, segura o projeto. Eu falei, meu Deus, que loucura. Aí surge uma escultura, né, um padre entrou em contato com ele comentando com uma pessoa por telefone, que precisava de uma pessoa para fazer a Mãe do Infinito. Não, na verdade, ele procurando antes da pandemia. Isso chegou a mim. Você faz? Faço. Mas faço assim, cara, uma escultura pequenininha. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer a hora que tiver tempo. Sim. A hora que tiver tempo. Veio a pandemia. Aí foi no momento certo. O tempo parou. Eu falei, caramba, é o que eu tenho para fazer agora em casa, que é essa escultura. Vou fazer essa imagem, que era a matriz, então é mais caro. Eu estou criando do nada. Porque há muito tempo eles buscavam alguém que fizesse, porque não existia uma imagem dela, que é uma aparição que houve ali em Itaperuna. Nossa Senhora Mãe do Infinito Amor. Interessantíssima história, assim, a igreja... Ela apareceu entre 95 e 96. Né? Recente, não aparece mais. E a vidente é viva, está lá, muito nova, um pouco mais nova do que eu. A vidente ainda tá lá. Ainda relata Exato. a história. Exato. Nossa, que lindo. O bispo, todo mundo, existe um santuário já, numa fazenda, enfim, onde aparecia, e a coisa está crescendo muito. Aí na pandemia eu falei,
eu vou começar a fazer. Aí eu comecei a pesquisar, descobri uma live dela. Aí ela começou a fazer, por causa da pandemia, eles não podiam se reunir, não podiam ir lá no santuário. Ela começou a fazer live. E eu comecei a acompanhar aquilo. Aquilo foi mexendo comigo. Eu comecei... Coisa muito séria, muito séria. Para você ter uma ideia. Muito profunda, né? E eles acreditam mesmo, não tem dúvida. Os pais dela, né, da Ana Paula, na verdade, ela e o irmão que viram, mas o irmão, ele tá muito, ele não aparece, né? Mais recluso, né? Recluso e tal. É ela que divulga. Mas para você ter uma ideia, os pais recentemente doaram a própria casa que eles moravam, para fazer uma capela no centro. Se transformaram em capela, a casa onde aparece Itaperuna. As aparições começaram nessa casa. Depois que passaram, ela foi indicando aonde que ela apareceria em público. Né? Então acharam essa fazenda, ela foi indicando aonde era e a coisa aconteceu lá. Então, na fazenda do santuário, no centro de Itaperuna, onde é a casa da mãe, onde a Ana Paula morava com os pais e tal, que as aparições começaram, hoje, quer dizer, eles doaram a própria casa, foram morar de aluguel. Doaram a própria casa para montar essa capela. Você vê a verdade deles, né? Não, a verdade como eles ali investiram Exatamente. nisso, né? Então eles não ganham com isso, pelo contrário, eles gastam com isso. Eles perdem, né? Eles Exatamente. criam alguma espécie de falta ali para poder então, manter essa verdade, né? Da qual eles criaram. E aí eu fui fazendo a escultura. Meus pais participando. Foi muito, isso tudo na pandemia. Minha esposa, minha filha, fui fazendo. Quando eu terminei, eu liguei para a pessoa que entrou em contato comigo, tá pronto. Eu nunca tinha entrado em contato com a Ana Paula ou com o padre de Itaperuna. Eu falei, tá pronto. Tem uma pessoa, a minha irmã tá indo amanhã para Itaperuna, ela leva. Bacana. Levou. Naquele dia chegou na mão da Ana Paula, o padre recebeu, ele foi e entregou para Ana Paula. A Ana Paula pediu meu telefone, me ligou em prantos, assim, falou, Henrique, a primeira vez que a gente tá conversando e tal, há 25 anos eu procuro uma pessoa para fazer. Muitos já fizeram, a gente nunca provou, não era. Agora é ela. Aquilo me... E ela falou, olha, e amanhã faz 25 anos da aparição. Eu não tinha me atinado para isso, eu entreguei na véspera dos 25 anos da aparição. Aí pronto, aí ela fez uma live, mostrou, e ela antes me consultou, teria como replicar isso, se os fiéis quiserem, os devotos, do tamanho do infinito amor. Eu falei, tem, eu pego ela de volta, faço uma forma, em 5 anos, depois eu vou enchendo, vou fazendo a replicagem, né? Existe a matriz que está com ela, e a replicagem. Só ali na hora que ela falou na live, 600 pedidos, ela teve que fechar os pedidos. Até hoje eu estou entregando. E vai entregar pelo resto da vida, pelo jeito, assim, né? Porque é a mãe do infinito amor, né? Aí você vê como que ela me segurou a barra financeiramente. Assim, aquilo me deu, não que tenha segurado, mas me deu uma tranquilidade assim, não, tem alguma coisa para fazer. Né? Aí logo depois que, eu fui entregando e tal, e aí sim veio a coisa com potência mesmo em mim, assim, que foi o convite para pintar o santuário. Né? A igreja que eles construíram lá. A igreja da qual ela é a casa deles, né? Não, essa é a capelinha. Essa é a capelinha. A igreja mesmo. Lá na fazenda construíram realmente uma igreja grande, ainda está sem paredes, mas tem o altar está pronto. Né? O presbitério. Você já pintou? Aí eu pintei. Aí quando ela me perguntou quanto ficaria, você pode criar isso pra gente? Quanto ficaria? Eu falei, eu vou criar. Aí eu fiz o projeto, quando eu mandei para ela, ela me ligou também emocionadíssima. E que agora me fala quanto seria? Quanto seria pra gente começar uma campanha? Eu falei, eu não posso cobrar da mãe do infinito amor. Ela que vai, ela vai me dar o que for para ser. Tem algo aí de infinito. Né? Você tem lá os filhos dos devotos. Faz uma campanha do cofrinho. As crianças vão encher o cofrinho, vão arrecadar e é o que der no cofrinho. Ali pronto, aquilo... Esse é o desdobramento do infinito. Aí pronto, quando eu fiz isso, os trabalhos todos que estavam empacados, aquilo retornou. Eu não parei mais com arte sacra e eu não quero mais outra coisa. Eu não quero mais, eu quero arte sacra. Aquilo ali me mexeu muito comigo e eu abandonei. Tá lá. A arte sacra que me toca profundamente, eu acho que é a forma mais potente de arte. Mas tem alguma coisa aí, né, Henrique, que tem muito a ver com aquilo que é muito primitivo seu, né? É verdade. Aquele olhar que você pôde dar aquele dia na igreja com seus pais, onde você falou
que é isso? Isso é algo meu, eu quero isso para mim. Olha que isso é muito bonito. E essa arte se pôde desdobrar de várias formas, né? Você retornar, né, lá É atrás, resgatar muito lindo. isso. E eu acho que é isso que pôde também você experimentar o contemporâneo, né? Verdade. Porque assim você teve a possibilidade de saber que tudo isso que você passou hoje está muito atual. Verdade. Isso é lindo, né? É. Eu tenho uma frase aqui que eu queria que você pensasse um pouco, acho que o Nelsinho também pode pensar, até como escultor, né, Nelsinho? Que é a seguinte, quando o pintor ou o artista, né, de modo geral, diz que é visto pelas coisas, no sentido daquilo que ele faz poder ser visto, né, no sentido da coisa ver a pessoa, né? Ao invés de serem as coisas vistas por ele, põe a visão no próprio mundo. O que vocês pensam disso? A gente está com o Nelsinho aqui, nosso primeiro entrevistado desse projeto. Eu queria que você falasse um pouquinho, Henrique. Eu acho que isso tem a ver com o que a gente acabou de falar também, né? Sobre essa visão de mundo que é de cada um e que, ao mesmo tempo, ela transcende, né? Ela vai além desse mundo só seu com a arte, né? Com aquilo que você constrói, com aquilo que você contempla, com aquilo que você cria, né? Isso me faz pensar um pouco no que eu vivi aqui recentemente, pintando aqui o presbitério, a pintura já bem adiantada, eu estava no alto do andaime pintando. Essa relação com a comunidade, com as pessoas que, enquanto eu estou pintando, elas vêm, entram na Capela do Santíssimo e tal, a coisa está acontecendo. Teve um dia que eu estou lá no alto do andaime, chega uma senhora, veio quietinha, passou, aí eu vi ela entrando na Capela do Santíssimo. Depois ela retornou, passou. Então eu lá, estou pensando que ela foi embora. Estou lá pintando, de repente eu olhei para trás, parecia que alguém estava olhando, né? Eu olhei, ela está lá no meio do corredor, lá atrás, só olhando, contemplando e tal. Eu olhei, cumprimentei, assim, aí ela falou, Portela está sendo abençoada. Está sendo abençoada. Isso aqui que está acontecendo aí, essa pintura, é uma espécie de exorcismo que está sendo feito aqui. Aí ela começou a contar, porque Portela já passou por muitas tragédias, inclusive a Eliana Macedo, a atriz, aquela coisa, mas muitas outras tragédias. Ela foi contando, pontuando. Isso aqui, eu tenho certeza, o belo converte, o belo transforma. Olha só, uma senhora que eu não sei, eu até comentei depois, vocês me falaram mais ou menos quem é, que imagino que seja, né? E o padre, o Nelson, mas eu não. Aí ela falou, o belo converte, isso aqui é um exorcismo. E tal, Portela está sendo abençoada, né? Porque nós chega de tanta tragédia. Isso aqui está mudando o rumo de Portela, mais ou menos nesses termos. Aquilo, quer dizer, é muito bacana essa relação, né, da arte, quer dizer. Porque o belo não fica só no que é estético, né? Há uma referência do belo naquilo que também não é tão belo assim, né? Que é aquilo visão, que... Né? Vem pra cá, Nelsinho. Vem aqui, Nelsinho. Vamos terminar aqui com nós três, pra gente falar um pouco assim. Em alguns momentos é a expressão de uma verdade. Exatamente, o belo é a expressão de uma verdade. O belo não é... Para mim, o que é belo, às vezes para você não é belo, mas o que é isso? Trabalho, né? O que é isso que embeleza a nossa vivência sobre aquilo, né? Forma de arte. Muitas dessa arte, né? Quem não entende, não gosta, vê a arte e não acha bela, mas eu vejo com uma beleza. Sim, mas alguma coisa ele experimenta ali, né? A pessoa experimenta. Exatamente, ela não é tão subjetiva assim. Ela é objetivo, o belo é objetivo. No sentido para cada um. Exatamente. Né? Ela, o feio, ele é feio para todo mundo. Mas o que é o feio? Quer dizer, ele é muito amplo, mas o belo é a mesma coisa. Mas o belo é um achar, né? É um achar. É um encontro. É uma relação. É uma relação você com a coisa. Isso. Ai, gente, eu acho que é Kant que disse isso, mais ou menos isso. Né? Eu acho que foi Kant, sim.
Nelson, abaixa um pouquinho aqui. Olha, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade mais uma vez. A gente está nesse projeto que é o Enraizarte. É um projeto que mexe muito comigo, que me traz muitas coisas belas. Eu quero agradecer imensamente a você, Nelson, pela sua, seu empenho, sabe, acreditar nisso. E a você hoje, Henrique, que está aqui, Obrigado, né, eu agradeço trazendo profundamente. isso, cara, de uma beleza linda. A gente está num lugar super privilegiado, a gente pôde extrair o belo, né, daqui. Exatamente, exato. E isso é muito lindo. Ai, que bom. Então eu agradeço imensamente, um beijo, até a próxima. Eu que agradeço. Beijo.